created using Powtoon. Continuando ainda sobre a ideia de autonomia municipal, né? O inciso 30, além do artigo 29, vai então aí coroar, né, essa nossa competência do município, tanto material quanto legislativa, que é a mais viva expressão da sua autonomia. Então, primeira autonomia, né, a expressão de sua autonomia, é a competência legislativa para legislar sobre assuntos de interesse local. Como eu já devo ter dito a vocês, né, essa terminologia, assuntos de interesse local, ela é um conceito jurídico indeterminado, e aí, na prática, né, numa situação de conflito federativo, o judiciário vai verificar, a partir, né, da régua da chamada predominância do interesse, se isso é um interesse local, né, um interesse do município, se isso é um interesse muito mais amplo, ou, por exclusão, um interesse dos estados. Basicamente, é assim que caminha a jurisprudência dos tribunais, né? Ou seja, legislar sobre assuntos de interesse local, que é interesse local, é aquilo que deverá ser analisado caso a caso, sopesado, mas são exatamente aqueles assuntos que interessam ao município legislar. Segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, portanto, aqui a competência que eu disse para você, que se liga àquela competência concorrente legislativa que está prevista lá no artigo 24 da Constituição, né? Então, você interpreta o 24 da Constituição com o inciso 30, parágrafo 2º, por exemplo, em matéria urbanística, por exemplo, em matéria urbanística não, porque está expressamente aí, por exemplo, em matéria ambiental, entender que o município pode legislar, sim, deve legislar sobre a matéria ambiental no âmbito do interesse local, no âmbito municipal, suplementando a legislação federal e estadual. Nunca, né, como nós já falamos agora numa aula, agora há pouco, nunca retrocedendo, nunca diminuindo, né, aquilo que está na legislação federal ou estadual, mas sim complementando. E aí, este tema especificamente, né, pessoal, vocês viram que foi à baila, foi discutido no Supremo Tribunal Federal, justamente agora, né, nessa pandemia, em que o governo federal, sob a alegação de que competia a ele coordenar todos os esforços, toda a política de combate à pandemia, né, vai ao Supremo Tribunal Federal para discutir limites, né, à atuação dos estados e dos municípios. E aí o Supremo Tribunal Federal, de forma acertada, ele interpreta, né, essas disposições, inclusive essa disposição do inciso 1º e inciso 2º, no sentido aí de aclarar qual é o papel dos municípios e estados em relação ao combate da pandemia, né, que é um assunto que é necessário que todos os entes da federação eles enfrentem. E aí o que diz, em síntese, o Supremo Tribunal Federal, né, que nós temos aí um sistema constitucional em que se preserva a autonomia dos municípios e dos estados, e que se deve aí buscar municípios e estados legislando e atuando também materialmente para sempre aumentar as garantias, né? Aumentar aquelas disposições gerais da União Federal, e não o contrário, a União Federal tendo superioridade, supremacia sobre os estados e os municípios, e sim diferentes âmbitos de atuação, e nesses âmbitos de atuação compete ao município, né, em relação, no caso aí, especificamente, no exemplo dado da pandemia, de sempre agregar mais providências, mais preocupações, mais direito, e nunca de diminuí-las. E aí, nesse sentido, né, no início dessa legislatura, me deparei com vários projetos de lei do vereador daquele tipo, né? Fica definido que no âmbito do meu município, né, de Conchinchina da Serra, por exemplo, a atividade de academia é serviço essencial. E, portanto, se é serviço essencial, tem que se manter aberto. Ou então, lá, o vereador que é pastor evangélico ou de outra religião, que apresenta um projeto de lei dizendo exatamente a mesma coisa em relação ao funcionamento dos cultos, né, religiosos, dizendo que se trata de serviço essencial e que, portanto, tem que funcionar mesmo ao arrepio de uma legislação estadual ou legislação federal. Ou mesmo, né,
um projeto mais absurdo, como eu já vi, de vereador legislando o seguinte: ó, será considerado essencial tudo aquilo que servir para a vida das pessoas, né, para que elas tenham alimento, etc., qualquer atividade essencial e, portanto, derrubando, né, efetivamente todo o sistema protetivo da pandemia, no caso aqui do exemplo, né, em que você tem, a partir desse julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o papel do município, dos estados e, portanto, sobre esse dispositivo que estamos comentando, né, a responsabilidade de cada ente. Sempre cada ente com responsabilidade de criar um plus, criar a mais, garantias maiores, proteções maiores e nunca menores, né? Justamente porque diz o Supremo e também os vários julgados, essas leis todas estão pipocando, estão sendo levadas ao Tribunal de Justiça, várias decisões, vários acórdãos, se você pesquisar no site do tribunal, já estão saindo, exatamente nesse sentido de que o município não pode vulnerar, diminuir a proteção na questão da pandemia, como muitos estão tentando fazer. Ok? Inciso terceiro, instituir, arrecadar tributos de sua competência. Esses tributos, eles estão lá previstos no Sistema Tributário Nacional, basicamente IPTU, ISS, QN, TBI, né, além das taxas municipais, preços públicos municipais. Quarto, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Nós já vimos que também, né, lá no 18, parágrafo 4º, isso é lembrado aí pelo legislador, né, no sentido de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Quinto, né, ali municípios, aqui distritos, ok, pessoal? Quinto, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão, serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Aqui, então, né, já por disposição constitucional, a definição do que é um serviço público essencial e o que é serviço público de interesse local. Conceito jurídico indeterminado, esse assunto já foi levado até o Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação ao saneamento básico, em razão de disputa entre os estados e os municípios, principalmente nas regiões metropolitanas, né? E aí, então, no inciso 6º do artigo 30, reforçando a autonomia municipal. Sexto, manter com cooperação técnica e financeira da União do Estado programas de educação infantil e ensino fundamental, portanto, a competência do município para a educação infantil e fundamental. Sétimo, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e Estado serviços de atendimento à saúde da população. O sistema de saúde, ele é municipal também, mas o sistema da Constituição, ele é um sistema que envolve também os estados e a União Federal. Outro ponto de discussão nesse momento de pandemia também, a quem cabe o quê, né? Inciso 8º, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle de uso, parcelamento e ocupação do solo. Aqui, claramente, que nós falamos na aula anterior de direito urbanístico, na competência municipal de ser o condutor, né, da urbanização local, né, no município, e, portanto, né, a competência aqui de direito urbanístico, que é competência do município, né? Inciso 8º, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual, aqui a proteção do meio ambiente cultural. Portanto, né, diferentemente do artigo, por exemplo, 21, né, compete à União, competência material. 22, compete privativamente à União legislar sobre competência legislativa privativa da União. Depois, 23, é competência comum, material, entre a União, Estado, Federal e municípios. Depois, 24, compete à União, Estados e Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. Então, veja aí, né, você tem, ora, competência material, ora, competência legislativa, ora, competência material, ora, competência legislativa. Aqui não, um único dispositivo, já falei isso na aula passada, repetindo agora, está prevendo especificamente competência legislativa mais competência material como competências exclusivas do município. E aí, aqui, eu faço mais uma observação, né? Quando você estuda o tema das competências materiais e legislativas no direito constitucional, você tem a chamada competência privativa e a competência exclusiva.
E aí, então, eu pergunto, qual é a diferença de competência privativa e competência exclusiva? Por mais que você veja juiz, promotor, advogado, procurador usando indistintamente essa terminologia. Mas, a rigor, pelo direito constitucional, a competência ela é exclusiva, é aquela que é exercida pelo ente da federação e não admite que seja repassada a outro, não admite delegação. Já a competência privativa é aquela que vai admitir a delegação. Ah, mas você me dá um exemplo? Dou um exemplo para você. Se você for no próprio, né, artigo 22, está previsto assim, no caput: compete privativamente a União legislar sobre direito civil, inciso 1, 2, desapropriação, 3, requisições civis e militares, 4, aí vai. Aí você vai até o final desse dispositivo, no último inciso, que é o 29, né? Depois você tem o parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. Ah, não na totalidade das matérias, mas questões específicas. Então, a lei complementar federal poderá delegar, repassar ao estado que ele legisle sobre assuntos específicos dentro desses temas, dos incisos 1º ao inciso 29 do artigo 22, competência privativa da União Federal. Percebeu? Então, é privativo, né, aquilo que admite delegação, pelo próprio texto constitucional assim colocado. E é competência exclusiva, exemplo, as competências do artigo 30, que são exclusivas do município, o município não pode, não tem disposição constitucional, não há autorização para que ele delegue ao Estado ou delegue à União os assuntos aqui tratados. Tudo bem? Está claro? Continuando, então, na ideia da autonomia, pessoal. Autonomia. Então, a autonomia do município, o que eu fiz até aqui? Uma descrição, uma leitura do próprio texto constitucional, que expressa essa autonomia. A partir de agora, nós vamos fazer um apanhado, né, para, então, a partir dessas disposições que nós analisamos da Constituição Federal, possamos, assim, então, visualizar melhor, né, como se dá essa autonomia. Então, a primeira autonomia que a doutrina nos apresenta é chamada autonomia auto-organizatória, né, de se auto-organizar. Então, primeira expressão dessa autonomia, a existência da lei orgânica do município. Como vocês viram, no artigo 29 da Constituição se prevê especificamente que o município terá sua lei orgânica. Por isso, alguns dos doutrinadores, direito municipal e constitucionalistas chamam, né, esta lei orgânica municipal de Constituição Municipal. Por quê? Porque no sistema hierárquico de leis do município, ela é a lei que está no topo, assim como a Constituição do Estado na legislação estadual e a Constituição Federal em relação à legislação nacional. Essa autonomia auto-organizatória, ela se expressa pela capacidade do município de organizar o poder local e também pela disciplina das relações entre os poderes executivo e legislativo. Raul, como que isso é feito? Ora, a partir das disposições da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, constantes na Constituição Federal, a partir do desenho, da construção, das relações entre o Poder Executivo Estadual e o Poder Legislativo Estadual, constantes na lei, na Constituição do Estado, no nosso caso, o Estado de São Paulo, cada município, cada um dos 654 municípios, né, ou 645, eu sempre inverto esses dois números, eu não me recordo agora, mas são mais de 600, com certeza. Cada um deles, na sua lei orgânica, vai também disciplinar, né, com paralelismo, com simetria, as disposições da Constituição do Estado e da Constituição Federal a respeito do relacionamento entre os poderes. E como que isso se dá na prática, Raul? Bem, a lei orgânica, assim como a Constituição Estadual e a Constituição Federal, vai atribuir quais são as competências legislativas exclusivas do presidente da República, vai prever quais são as competências legislativas do Poder Legislativo, vai prever quais são as disposições que se aplicam aos deputados federais e senadores, se aplicam aos deputados estaduais e também aos
vereadoras a respeito de seus direitos, das suas prerrogativas, das suas limitações, né, dos seus deveres, o estatuto dos parlamentares e assim por diante, tá? Então, é justamente, né, uma disposição simétrica entre os textos constitucionais. Eu digo Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, ok? Também essa autonomia auto-organizatória, ela se expressa pela possibilidade do município disciplinar as suas políticas públicas municipais, planejar, né, tutelar essas políticas, né, e também fixar, e principalmente fixar as diretrizes da política urbana, que você sabe, já vimos na aula passada, é repetido lá no texto funcional, a partir do artigo 182 em diante, né, da política urbana, que se atrela ao artigo 30, vamos lá. Inciso 8º, né? Inciso 8º, da competência a competência, a autonomia, né? Aí colocada das diretrizes da política urbana, no inciso 182 e seguintes, no artigo 182 e seguintes, inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal. Então, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, já aqui feita a leitura, né? Continuando esse apanhado sobre como que se desdobra, então, a autonomia do município, se desdobra em autonomia auto-organizatória, tá? Com todos esses reflexos. Segundo, autonomia política, né? A autonomia política, como nós já vimos no texto constitucional, se expressa pela existência do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários, com disposições específicas sobre as suas eleições diretas, simultâneas, sobre os seus mandatos de 4 anos e, portanto, né, leis aí eleitorais, regras nacionais, né, dentro da legislação eleitoral. E também se expressa a sua autonomia política, pessoal, isso é importante realçar, a partir da definição de um regramento próprio para cassação de mandato dos vereadores e dos prefeitos municipais, cassação essa de mandato regrada numa legislação específica que é diferente da legislação que se aplica aos deputados, senadores, presidentes da República, o impeachment, né, e também aplicados, né, aplicáveis essas regras, essa lei, a Lei 1079 de 1950, para os governadores. Então, você tem uma lei própria, né, que é o Decreto-Lei 201 de 1967. Né? Então, você tem um regramento próprio. Então, a expressar a autonomia do município, a sua autonomia política, né, você tem aí um regramento próprio, diferente da lei do impeachment, Lei Federal 1079, que no caso é uma lei nacional, Decreto-Lei 201, que é aplicado aos casos de cassação de mandato do prefeito em razão de infração político-administrativa e também ao mandato do vereador em razão de infrações ético-parlamentares. Então, a definição disso tudo vai estar, os casos, o procedimento, etc., no Decreto-Lei 201 de 67. A autonomia financeira, então, auto-organizatória, política financeira. Bem, a autonomia financeira do município está permeada, né, clara no texto constitucional, quando a ele, o município, atribui, né, competência tributária específica. Né? Como eu disse aqui, IPTU, ISS-QN, TBI, né, taxas e serviços públicos. Então, você tem a contribuição de melhoria, né, você tem aqui o poder de tributar municipal. E também, né, as regras de colocação, alocação dos recursos provenientes de transferências, sejam elas voluntárias, também chamadas de políticas, ou transferências obrigatórias, né, que são justamente aquelas transferências da chamada repartição de receitas tributárias, né, que estão lá ao final da Constituição Federal, após o Sistema Tributário Nacional, você tem da repartição de receitas tributárias e também repartição aí de fundos, né, que não decorram da atividade tributária, mas de fundos criados aí pela União Federal, pelo Estado, para, né, distribuição.
Então, nós temos aí autonomia financeira. Ele tem a sua própria finança, suas próprias finanças, né, o seu próprio erário, o município. Autonomia administrativa. Então, autonomia auto-organizatória, autonomia política, autonomia financeira, né? Aliás, não há autonomia se não houver autonomia financeira, certo? Sempre, né? Em qualquer aspecto, né? A autonomia financeira é importantíssima. Agora, a autonomia administrativa, de se organizar, de se administrar. E aí, ela decorre, né, da própria definição do interesse local, e aí você tem, né, disposições no próprio artigo 30. Primeiro, sobre a organização e prestação de serviços públicos municipais, serviços públicos de interesse local, né? Isso se chama titularidade do serviço público municipal, a existência de uma infraestrutura municipal para os serviços públicos, né? Ou seja, bens públicos municipais, também o exercício de atividade de fomento municipal, né? Momentos em que o município vai efetivamente estimular atividades, né? Principalmente econômicas no âmbito municipal, e também, né, a intervenção direta e indireta na economia, nas atividades econômicas do nível municipal e exercício do poder de polícia, né? E aí, então, pessoal, é aquela velha chave das ações típicas do Estado, né? Que são de prestação de serviço público, fomento, intervenção na economia, exercício do poder de polícia e, né, para alguns doutrinadores mais modernos, a chamada regulação como uma quinta finalidade ou função estatal, né? Isso se replica aqui no âmbito municipal. Autonomia legislativa. Então, estamos aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Autonomia ou desdobramento da autonomia municipal. Autonomia legislativa. A autonomia legislativa decorre de disposições da Constituição Federal, né? Principalmente no artigo 59, quando dispõe sobre o processo legislativo no âmbito federal, né? O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, etc. E aí você tem, a partir de 59 seguinte, né, a descrição do processo legislativo nacional ou federal. E aí, quando você vai para a Constituição Estadual, no caso do Estado de São Paulo, você vai ter disposições assemelhadas, né, sobre o processo legislativo estadual. E aí, quando você vem para o nível local, por ser essa, né, por ser esse, por serem essas disposições de funcionamento do próprio Estado, elas são reproduzidas na lei orgânica também com o devido processo legislativo municipal. Então, você tem a existência da competência legislativa, com um processo legislativo próprio, então nós estudamos isso como processo legislativo municipal, que vamos mais adiante abordar. E, consequentemente, havendo, pessoal, um processo legislativo próprio, por óbvio, haverá um controle de constitucionalidade próprio. O que é o controle de constitucionalidade? Ora, é a verificação da compatibilidade entre a lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo, aqui no caso a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo Municipal, com as disposições da Constituição Estadual e Constituição Federal indiretamente, mas diretamente na Constituição Estadual. E aí, eu acho que eu já realcei isso para vocês, poucos advogados e advogadas às vezes sabem disso, não se faz controle de constitucionalidade de lei municipal no Supremo Tribunal Federal, e sim lá no Tribunal de Justiça do Estado. Então, aí, o controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça. Ah, professor, e quem faz esse controle? Vá até a disposição específica na Constituição do Estado, que ali haverá uma reprodução semelhante da Constituição Federal, dando a chamada legitimidade para o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça dos Estados. E aí você vai ter, por exemplo, a própria mesa diretora da Câmara, o prefeito municipal, uma federação, uma associação de caráter estadual ou nacional, né? E assim por diante, e o Ministério Público. Detalhe, Ministério Público, não o Ministério Público local, e sim o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe maior do Ministério Público.
Ah, então, professor, na minha cidade, né, lá de Ituverava, né, Pedro? Não sei se o Pedro está aí. Lá na minha cidade, da Grande Ituverava, de vez em quando o promotor ele entra com uma ação e derruba uma lei declarando-a inconstitucional. Não é o promotor que faz isso. O promotor local de Ituverava, de Ribeirão, de qualquer município, ele representa pela inconstitucionalidade da lei ao seu chefe maior no Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o Procurador-Geral de Justiça. E esse Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe maior, por meio de sua equipe de assessoria, elabora a ação direta de inconstitucionalidade e aí ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que seja ali exercido o controle de constitucionalidade e, portanto, seja eventualmente declarada inconstitucional aquela lei. Então, é importante ressaltar isso. O promotor local, ele não ajuiza diretamente a ação de inconstitucionalidade. Tudo bem? Com isso, então, nós fechamos. Autonomia municipal, né? Resumo de todas as disposições da Constituição. Autonomia auto-organizatória, autonomia política, autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia legislativa. Né? Então, são aí 5, né, as autonomias que expressam a autonomia municipal.